Bem-vinda à conversa do Adamastor, Isabel. Só uma breve explicação, o porquê destas conversas. Eu tive 30 anos fora de Portugal e quando voltei disse assim, perdi 30 anos deste país, enfim, embora acompanhasse, e quero falar com 30 pessoas que geraram mais valor no país. Olha, foste uma delas. Portanto, e o porquê deste nome, Adamastor, aquela figura mítica que teve a coragem de se fazer ao mar, não conhecia, não sabia como é que era, se o cabo das tormentas se transformava ou não num cabo da Boa Esperança, e por isso escolhi. E eu começo sempre com a mesma pergunta: quem é a Isabel Vaz? Olá, Firmino, obrigada pela introdução, desde já. A Isabel Vaz é uma miúda, eu acho que ainda sou uma miúda, que nasceu no Porto, quando o pai estava a fazer o curso de medicina lá, mas que é de Setúbal. E que, portanto, depois o meu pai voltou para seguir, esteve na Guerra do Ultramar, enfim, a geração dos nossos pais, não é? Já parece uma coisa muito do passado, mas era assim. Muitos de nós tivemos os nossos pais na Guerra do Ultramar. O meu pai, apesar de tudo, teve a sorte de ter ficado em Timor, que apesar de tudo não era uma zona de guerra. E depois voltámos para Setúbal a seguir. E foi aí que eu cresci. Portanto, cresci em Setúbal. Formei-me em Engenharia Química, porque cresci, de facto, numa zona muito industrial e, portanto, tive sempre um grande apelo pela indústria química da região. Portanto, não segui medicina. Sou uma pessoa inquieta, que gosta de fazer coisas novas, gosta de inovar, gosta de puxar pelas outras pessoas, gosto de ter projetos, gosto de ter coisas que ajudam o meu país, que ajudam as pessoas. Gosto de ler, adoro os meus filhos, adoro os meus amigos. Portanto, dedico muito tempo a essa parte, apesar de trabalhar muito. Eu nunca descuido dos meus amigos, nem a minha família. Sou uma pessoa que gosta de poesia, quis ser atriz, meu pai não deixou. Adorava ter aprendido música. Isso, perdemos um talento. Exato. Não sei. Olha, sou uma pessoa que adora o que faz. Dediquei a minha vida profissional, a esmagadora maioria da minha vida profissional, dediquei ao setor da saúde, num projeto que é o projeto da minha vida. Estamos hoje aqui. Bem, vamos falar dele, da minha vida. Mas obrigado por teres coisas. E já te estavas aí a adiantar. Nós temos uma coisa em comum, porque eu nasci em Lisboa, e já agora fui para Setúbal, porque a minha mãe era de Azeitão, de Setúbal, e a minha mãe tinha um acordo com o meu pai, que era quando a ponte, na altura a ponte Salazar, acabasse, portanto, agora 25 de Abril, nós mudávamos todos para Azeitão, para Setúbal. E então ela diz que rezava ao ouvir os pilares da ponte, o bater, portanto, dos pilares. E então quando foram a inauguração e depois nós mudámos, portanto, eu ainda nasci em Lisboa, mas a minha irmã mais nova nasceu em Setúbal. E talvez porque, enfim, sobretudo estes podcasts são muito feitos para a geração mais nova. E a geração mais nova, enfim, nem sabe o que é isto, é a arqueologia. Crescer em Setúbal no período do PREC, que é uma coisa que... E eu queria que tu... porque, enfim, as nossas vivências foram muito similares. Primeiro, o que era o PREC? O que era Setúbal na altura do PREC? E o que era... Eu penso que andámos ainda na mesma escola, não é? Portanto, conta lá um bocado para a geração o que era isso tudo de crescer nessa altura. Olha, para já era giro, porque, enfim, vivíamos nos momentos de pós-revolução, não é? Do 25 de Abril. Eu acho que os jovens eram super dedicados, éramos muito atentos à política, à luta para um Portugal diferente, enfim, no pós-25 de Abril. Setúbal passa aqueles anos muito mal. Porquê? Porque havia o tecido industrial de Setúbal, que naquelas alturas, enfim, mais inflamadas do dito PREC, acabaram por arrebentar com aquela indústria toda. E, portanto, eu cresci num ambiente que moldou a minha personalidade. Porquê? Porque cresci na escola pública, portanto nem sequer havia escolas privadas na altura em Setúbal, portanto nem sequer era opção, os melhores professores, a escola pública era claramente espetacular, portanto eu cresci na Sebastião da Gama, grande poeta. Aliás, um dos meus gostos pela poesia vem de gostar de Sebastião da Gama e da minha professora. Eu não sei se tu tiveste a mesma professora que eu de português, que era a professora Aldegundes. Não, essa aí não tinha. Portanto, ainda não se falava do filme do Clube dos Poetas Mortos, ela já tinha feito uma coisa do género do Clube dos Poetas Mortos que nos ensinava, de facto, a gostar da literatura, a gostar de ler, professores extraordinários dessa época.
Mas a verdade é que eu era filha de médico, portanto, e o meu pai era um médico que hoje chamaria, não sei, é um médico de medicina geral, quer dizer, o meu pai era cardiologista no hospital, mas na realidade tinha uma panóplia gigante de doentes, até Alcácer, Alentejo, etc. Portanto, muito acompanhava. Portanto, eu tive a oportunidade de acompanhar aquele tecido social. De facto, houve grande miséria em Setúbal quando as fábricas fecharam. Portanto, aquela época de loucura em que contra os patrões e contra as empresas e contra tudo o que fosse produção de riqueza, e a verdade é que as pessoas ficaram piores e havia fome. Eu lembro de ter colegas que iam descalços para a escola. Portanto, isso marcou-me. E marcou-me também porque eu tinha amigos de todos os quadrantes, desde o mais à direita até ao mais à esquerda. O Partido Comunista tinha uma grande implantação. Aliás, eu vi no prédio onde... Ser do Partido Comunista era ser de direita, quase. Exatamente. Havia 20 partidos à esquerda do Partido Comunista. Era isso que eu ia dizer. Lembro perfeitamente do Zeca. Lembro-me do Zeca estar a cantar na praceta onde eu morava, porque ele morava na mesma praceta que eu, o Zeca Afonso, e cantar à capela com o meu pai, em guitarra portuguesa. Sabes qual é que é a minha memória? Eu fazia ginástica depois já vamos falar nisso, no Clube Naval. Sim, exatamente. E fazia com a filha do Zeca Afonso. Portanto, eu lembro dele ir buscar a filha com o bonezinho e a minha mãe ia buscar. Exatamente, uma voz maravilhosa. E eu dizia, ela era muito engraçadinha, se ela está a ouvir, a Joana Salvoer, já não a conhecia, que era a minha primeira namoradinha. Era mentira, não é? Eu é que queria, mas ela não me ligava nenhuma, porque íamos os dois fazer ginástica, mas lembro-me perfeitamente, e a minha mãe dizer, este é o Zeca Afonso. Exatamente. E portanto, ou seja, crescer neste ambiente, sobretudo cresces num ambiente em que tu tens que aprender que há de facto é um ambiente de grande diversidade, ou seja, eu cresci com todos os géneros de pessoas, desde pessoas que tinham dinheiro, pessoas que viviam a classe média tradicional e pessoas que não tinham nada, e com muitos quadrantes políticos, ou seja, portanto eu cresci num ambiente de que havia, de facto, aprendi a apreciar diferentes perspectivas e a achar que, efetivamente, a razão não estava sempre só de um lado ou do outro. Isso moldou a minha vida, moldou o meu espírito crítico, moldou a maneira como eu encaro a vida, e foi importante ter crescido. Não achaste um ambiente, uma das memórias que tenho é que achei aquilo um ambiente, sim, diverso, não é? Que havia todos os quadrantes, mas um ambiente, de certa maneira, violento. Sim, por exemplo, eu lembro-me, não sei se te lembras, no incêndio da escola. Sim, na nossa escola. Havia eleições quase todos os meses, não é? Para a Associação de Estudantes, as listas eram todas, como digo, ser do PC era ser à direita, porque havia uma série de... E depois pegou-se fogo à escola, quer dizer, a escola ardeu. Havia greve. Havia greves, exatamente. As votações eram de braço no ar, não é? E, portanto, houve alguém que tentou entrar dentro da escola e alguém incendiou. Aliás, o incêndio começou no laboratório de Química. Eu, na altura, estava em Químico-Tecnia. Já. Não foste tu que fizeste alguma experiência que não Nós, correu aliás, bem. quisemos ir salvar a nossa escola, estás a ver? E, portanto, depois a polícia não nos deixava entrar, os pais preocupadíssimos, mas nós ali todos cheios de força para entrar. Depois a escola esteve fechada há imenso tempo. Portanto, eram tempos violentos, de facto. E de intolerância, nesse aspecto. E de intolerância. E como é que tu conseguiste entrar para o técnico? Porque eu lembro-me quando eu depois tive meses e meses sem aulas, porque a escola estava fechada, e quando tentei entrar para a Católica, fui um professor, que é um professor calado, e ele disse, professor, preciso de aprender alguma coisa. E vocês são uns burros que nem metade da matéria vocês aprenderam. E fiquei um verão quente a estudar para entrar. Como é que tu consegues entrar no técnico com essa? Isso aconteceu-me, portanto, ou seja, esse tema do incêndio, etc., eu era muito mais nova, atenção, portanto, eu andava para aí no 8º ano ou coisa assim, portanto, isso depois passa-se muito mais tarde. Sim, não, completamente, e nós tínhamos uma turma muito boa. Aliás, toda a turma que me acompanhou, nós entrámos praticamente todos para a faculdade, portanto, era uma turma muito acarinhada pelos professores, eles juntaram-nos muito na mesma turma. E portanto eu tive professores absolutamente excepcionais e de quem eu me lembro até hoje, olha, a portuguesa, a professora Alde Gundes, a professora Edna Rodrigues, a matemática, a professora Araújo, a física-química, ou seja, nós temos uma nata de professores excepcionais naquela escola.
E lembro-me também de ter tido professores engraçados de filosofia, que é uma coisa que eu acho que hoje falta imenso, ou seja, a filosofia devia ser de facto uma coisa que nos acompanha, devia acompanhar, acho que como o português devia acompanhar até o 12º ano, enfim. E portanto, depois eu tive já o 12º ano naquela escola, naquele bairro, já nem me lembro o nome daquele bairro, que era aquela escola 12º ano, porque o meu pai não quis que eu fizesse no liceu, que só havia à noite, onde também estavam professores excepcionais. Eu não fiz o 12º. A professora Machado Pinto, o professor Vitorino, ou seja, numa altura em que a escola de facto era um centro fervilhante de ideias cultural, os professores eram tremendamente respeitados. Isso perdeu-se hoje é impressionante como isso... Eram pessoas por vocação e não por necessidade. O ambiente das escolas era excepcional. Eu tive, de facto, o privilégio de ter pessoas que me marcaram para a vida. E recordo com especial carinho a professora Aldegundes. Porquê? Porque eu era claramente uma rapariga de física, matemática, eu gostava das áreas das ciências, e ela abriu uma cabeça para a literatura, para gostar, para perceber literatura, e isso também moldou a minha vida, porque deu-me um perfil humanista que só a leitura Mas tiveste logo a certeza que querias ser engenheira, não querias ser médica, querias ser engenheira química. Não queria ser médica porque assim, eu adorava hospitais, atenção. Mas eu lido mal com o sofrimento. Eu não sei lidar, sofro, tenho mesmo uma reação, até do meu corpo, não sou capaz de lidar com o sofrimento. Meu pai bem me dizia, não, mas isto é uma coisa que os médicos depois endurecem e têm que lidar com isso, mas eu não sou capaz. Mas adorava hospitais, mas empoderei hospitais numa ótica de engenharia de processos. Para mim, os hospitais, eu olhava, era miúda, via com o meu pai montes de vezes para o hospital, e lembro-me de gostar e de olhar ao pai, mas porquê é que vocês fazem assim? Mas porquê é que o fluxo não é de outra maneira? Mas porquê é que... Já nessa idade? Já nessa altura. Portanto, eu tinha uma cabeça de engenheira desde pequenina e gostava, de facto, dos fluxos, dos processos hospitalares desde miúdo. E adoro, de paixão mesmo. Que é o que eu faço aqui. É espetacular. Um hospital é um conjunto de uma estruturação muito complexa, semelhante a uma fábrica. Para isso não vais para a engenharia química, não é? Vais para engenharia industrial? Não, senhor, ou mas é que a engenharia química, na altura não havia. A engenharia química é das engenharias que mais trabalha processo, curiosamente. E, portanto, é também uma engenharia muito rica, porque tu compreendes os processos químicos, os materiais, ou seja, é uma engenharia espetacular também. Quer dizer, não vais para a engenharia porque tinhas lido a biografia da Marie Curie ou não, de Pierre Curie? Todo. Eu gostava, quando estava a acabar o curso, o meu sonho era trabalhar numa plataforma de petróleo, imagine-se. Portanto, eu fui para petróleo, estás a ver? Portanto, eu gosto de processos, eu gosto, ou seja, um hospital. E isso na altura, se quiseres, quando nós começámos este projeto foi muito contestado, agora já não é, mas na altura, porque quando eu disse não, mas um hospital é como uma fábrica, conceptualmente. Os doentes e uma fábrica e tal. Mas e uma fábrica interessantíssima, porque a matéria-prima fala, tem opiniões, diz coisas, que são os doentes, são todos diferentes. E, conta lá, portanto vais para o técnico e portanto depois entrei para o técnico. Fazes investigação, mas acabas na McKinsey. Eu entrei para o técnico. Essa transição? Um tempo fantástico da minha vida, de amigos para a vida, tenho a Erasmo, nós trabalhamos juntos, de tempos de grande amizade. O técnico é uma escola de vida, porque não é só uma grande escola de engenharia. Não havia muitas mulheres no técnico, não é? Em química havia sempre mais um bocadinho. Mas não... Sim, mas havia poucas mulheres na altura em engenharia, mas o técnico é uma escola também extraordinária, porque é uma escola que não só uma grande escola de engenharia, mas é também uma escola que nos preparava para a vida, ou seja, era uma escola com dificuldade. Olha, eu lembro-me, eu entrei para o técnico e eu entrei no 12º ano, tive para 19 a matemática ou coisa, portanto eu achava que era um gênio da matemática. E eu lembro perfeitamente de estar a subir as escadarias do técnico e ficar, uau, isto é uma coisa, hoje não me parece nada especial. Grandiosa, mas hoje não parece nada especial, é engraçado, mas na altura aquilo foi. Eu lembro-me do meu primeiro exame de álgebra, eu não queria acreditar que tinha tido negativa, estás a perceber, mas como é que é possível? E pior ainda, ou seja, o técnico é um banho de humildade, de resiliência, de estudo, que é o que nos prepara verdadeiramente depois porque a vida não é fácil. Hoje os miúdos acham, mesmo às vezes eu tenho essa discussão em medicina, a medicina é difícil, não é para meninos. Ok, é mesmo preciso a gente dar aos alunos a dificuldade que é de facto a vida real, e a vida real não
É difícil, a medicina é extraordinariamente difícil, os doentes são difíceis, as doenças são difíceis, e é a mesma coisa e é isso que o técnico nos prepara, porque a qualidade técnica, a capacidade que temos de aprender, de ser resilientes e continuar uma vida inteira a aprender, em que já não tens os professores, mas tens de continuar a aprender. Portanto, isso é o que tu aprendes numa grande escola de engenharia, que é o Instituto Superior Técnico. E, obviamente, também a Escola de Engenharia do Porto também é excepcional. E, portanto, é isso que me agradou. E foram anos fabulosos na minha vida. Comecei, depois, na altura, a convite do professor Manuel Carronte, que estava na altura a começar o IBET, também um grande empreendedor, e que estava a começar a engenharia biológica, e a engenharia na altura biotecnológica, já era um ramo da engenharia química, e ele atrai-me para entrar numa bridge científica, ligada à imunologia, eu, no fundo, o meu trabalho nessa bridge científica, e iniciei o meu doutoramento, era, no fundo, como é que se conseguia fazer industrialmente determinados componentes que eram necessários, mas tinha que se fazer a parte industrial de uma produção eficiente industrialmente de uma pronto. Mas eu rapidamente percebi que de facto não era um ratinho de laboratório. Eu adoro pessoas, eu preciso estar com pessoas, não posso estar a falar com ratos o dia inteiro, nem com células. E apesar de terem sido momentos muito divertidos, também foram importantes na minha vida, porque aprendi o método científico, que hoje é muito útil até para falar com os médicos que gostam de investigação, com os enfermeiros que gostam de investigação. Portanto, tudo na minha vida, apesar de eu na altura não ter percebido porquê, mas hoje eu faço o connect the dots, ou seja, tudo na minha vida teve uma razão de ser. Foi útil para a fase seguinte. E aí eu aprendi o método científico, aprendi critical thinking, aprendi uma coisa muito importante, que é fazer a pergunta certa. E que hoje, se quiseres, hoje até que falamos em AI, etc., e do prompt engineering, e como é que no fundo nós até criamos agentes, faz parte de uma coisa muito importante do método científico básico, que é: qual é a pergunta que tu queres fazer? Qual é a pergunta que tu queres responder? Qual é que é o problema que tu queres resolver? E isso, às vezes, as pessoas não têm claro isso. E isso aprende-se no método científico. Portanto, tudo isso foi extraordinário na minha vida. E depois, realmente, houve um amigo nosso de Setúbal que me disse: mas o que é que estás a fazer investigação, não sei o quê? Porquê é que não vais para a McKinsey? E porquê? Porque a McKinsey, eu nem sabia o que era a McKinsey, porque nós em engenharia não ligávamos nenhuma a isso, mas a McKinsey, de facto, passa-se então nos anos 90, e os anos 90 são os anos mais extraordinários da nossa economia, que é quando todas as famílias, as grandes famílias, estão a voltar a Portugal. Estava o professor Cavaco Silva no poder, é quando a economia abre, quando entramos na União Europeia, e portanto estava tudo por fazer. E a McKinsey foi chamada, no fundo, à estratégia da alta direção de tudo quanto era setor em Portugal, desde a banca, a seguros, a telecomunicações, hotéis. Portanto, e eu tive a oportunidade, de cachopinha, de participar nisto tudo e de facto ter uma visão da economia portuguesa e de participar, ainda obviamente super humilde, não é? Porque eu entrei como analista e depois, enfim, fiz o meu percurso 7 anos na McKinsey. Diz uma coisa, tu fazes healthcare ou fazes saúde? Não, eu na McKinsey fiz banca, fiz seguros, fiz muitos seguros. Tive o privilégio de trabalhar em coisas que hoje fizeram a diferença no setor segurador em Portugal. Trabalhei muito em banca também, cheguei a trabalhar em turismo, e portanto foram estas minhas áreas na área da saúde, trabalhei muito na área da saúde. Portanto, como é que conta lá a história? Foste tu que propuseste ou que o Espírito Santo foi o que Não, foi assim, eu estava na altura a trabalhar muito com o Peter Brito e Cunha, na área seguradora, à época, e o Grupo Espírito Santo, o Dr. Ricardo Salgado, tinha uma visão engraçada, que era, portanto, ele era completamente focado no banco, mas achava que os clientes, e tinha toda a razão, os clientes valorizavam 3 coisas: a gestão da sua riqueza, que era o banco, a segurança, que era a tranquilidade, e ele achava que faltava uma terceira coisa que preocupa grandemente as pessoas, que é a sua saúde. E pronto, e é assim que eles acham: não, nós temos que estudar se faz sentido ou não o Grupo Espírito Santo entrar na área da saúde. O Grupo Espírito Santo pediu um estudo à McKinsey? Não. Eles achavam que já tinham esta visão e tal, e eu trabalhava muito na área dos seguros. Ela já tinha estado envolvida no lançamento das primeiras seguradoras de saúde em Portugal. Passa-se aí a partir de 1995, a primeira foi a Médis, depois foi a Advanced, que já foi o braço. Portanto, eu estava muito ligada, e o Peter diz-me: devias falar, temos aqui um tema, o Ricardo Salgado quer falar contigo. Enfim, e os dois
propõem-me isto. Eu fiquei assim, eu já levava 7 anos de McKinsey, já estava naquela fase, o que é que eu faço? Mas eles é que te propõem, queres criar um grupo hospitalar? Exatamente, assim, vão dizer, olha, nós temos esta visão, não queres vir para aqui estudar isto e ver o que é que a gente deve fazer ou não dentro desta lógica de cliente, em que eu quero estar nas coisas que são mais importantes para os clientes, portanto, gestão de riqueza, segurança e saúde, como é que a gente monta isto? E estamos a falar no ano... Estamos a falar em 1990... estamos a falar no ano de 1999. 99. E pá, isto foi uma coisa extraordinária. Eu achei assim, eu não estou a acreditar nisto. Eu vou ter a possibilidade de fazer um negócio, como eu acho, do zero, ainda por cima uma startup com o pescocinho quente do Grupo Espírito Santo, não é? Porque tinhas um grupo... portanto, era uma startup, enfim, muito aquecida, digamos assim. Enfim, com tudo à minha disposição. E o Banco Espírito Santo era, de facto, um banco absolutamente extraordinário. A rede de retalho, a rede de negócio, a implantação no país, o conhecimento profundo do que era o tecido de pequenas e médias empresas. É uma coisa extraordinária. E pronto, e mandei-me de cabeça. Na altura disse que ia pensar e tal. Sim, vou pensar, fiz assim um ar, não sei se vou ser da McKinsey e tal. Claro, eu já tinha mais que decidido. No mesmo minuto, estás a perceber? E onde é que te vais inspirar? Portanto, vais-te inspirar, sei lá, vou fazer aqui uma cópia da CUF ou vou fazer alguma coisa o setor lá privado, fora que... A CUF era claramente, a CUF tinha tido já um desenvolvimento espetacular, portanto, ou seja, a CUF, o grupo CUF faz o seu primeiro hospital, que era no fundo o CUF Infante Santo, que deriva de uma consciência social gigante do grupo CUF, que era no fundo um hospital, antes da Serviço Nacional de Saúde. Para o grupo. E pronto, mas estavam nessa altura já a fazer o seu segundo hospital, que era a CUF Descobertas. Mas, portanto, ou seja, o setor privado dava os seus primeiros passos numa profissionalização gigante, já não era uma clínica grande, digamos assim, onde os médicos de manhã estavam no público e à tarde iam fazer umas coisas ao privado e tal, para comporem um ordenado. Portanto, o grupo CUF já estava até com o próprio CUF Descobertas na altura, no seguimento já da CUF Infante Santo, a dar os primeiros passos da coisa. O que é que nós fomos? Nós fomos a Techers. Basicamente a gente disse, mas porquê? Nós vamos fazer uma coisa espetacular. E vamos ter uma ambição diferente. Isto não vai ser uma coisa para os médicos se entreterem à tarde, depois de virem do setor público, uma clínica grande. Não, nós vamos fazer um hospital. E pronto, eu adorava, como já disse, adorava hospitais, cresci no meio de médicos, os amigos dos meus pais eram todos médicos, portanto eu estava careca a ouvir o que é que os médicos gostavam e não gostavam, os defeitos que punham, os defeitos que não tinham, o que é que gostavam, os sonhos que tinham, etc. E eu, de facto, quando me convidam para fazer isto, qual é que é a grande oportunidade que eu vejo? Eu era engenheira, portanto, tinha conhecimento de como é que os hospitais e como é que os médicos pensavam, etc., mas olhei para os hospitais de uma forma completamente diferente. E, portanto, o que nós... E olhei isto na perspectiva do engenheiro. Como é que um engenheiro olha? Olha como que há um tripé, 3 coisas que têm que existir. É, no fundo, a engenharia de processos, a forma como o trabalho é organizado, está na base de 3 objetivos fundamentais, que é, por um lado, a eficácia, portanto a eficiência, ou seja, a eficiência das operações hospitalares tem que lá estar, até para a sustentabilidade económica do setor, e só com processos também bem feitos é que tu consegues a qualidade. Porquê? Porque quando tens a aderência aos melhores processos, daí também deriva a eficácia. E o terceiro pilar é quando tu tens eficiência e a eficácia, e os processos estão bem montados, também tens melhor nível de serviço. Portanto, tu só consegues analisar, nem consegues olhar para o setor, olha, eu só tenho que ser eficiente, não chega, mas também tens que ter qualidade e, obviamente, também tens que ter uma boa experiência para os teus clientes, enfim, na linguagem do setor público, para os utentes. Nós que somos clientes, porque não há nada mais elevado do que tu tratares os teus doentes como clientes, porque eles são, de facto, o centro da tua preocupação, não são os médicos, não é a organização, não são os gestores, não, são os doentes que têm que estar no centro. E, portanto, isto é um conceito completamente de engenharia, porque tu tens, no fundo, que é fazer certo e bem. E isso só se faz com a engenharia de processos. Conta, portanto, tu começas isso da folha em branco. E nós somos Techers nesse aspecto. Portanto, ou seja, nós olhámos para o setor. Eu lembro-me de ir a uma reunião na Ordem dos Médicos em que quase me tiraram coisas à cabeça para eu ter dito que o hospital, conceptualmente, era uma sequência de processos altamente complexa, muito mais complexa até do que uma fábrica normal, porque precisamente a matéria-prima tem opiniões, mexe-se, é diferente.
e é imprevisível, ou seja, quando tu tens um serviço de urgência aberto, tu causas imprevisibilidade nos teus processos. Obviamente que há estatística, não é? Nós sabemos estatisticamente como é que as coisas processam, mas há graus de imprevisibilidade. E, portanto, o que torna a fábrica ainda mais interessante. Isto, do ponto de vista do engenheiro, é absolutamente divinal, ok? E isto foi o que a gente trouxe para o setor. Portanto, o nosso superpoder, se quiseres, e ainda hoje é de facto uma grande disciplina de engenharia de processos. O que é que vai mudando ao longo do tempo? Ou seja, como é que são os vários adamastores, se quiseres, que a gente vai tendo ao longo do tempo? É que as ferramentas que nós temos à nossa disposição para estruturar os processos são cada vez mais giras. E se nós, há 20 anos atrás, era o Lean, ok? Vindo da Toyota e dessas coisas todas. Depois tiveste a automatização, o grande evento da automatização, e portanto tu alteras outra vez os teus processos com capacidade tecnológica. Depois veio a digitalização e hoje estamos com uma coisa sem qualquer precedente na história da humanidade, que se chama, no fundo, a inteligência artificial generativa e aquilo todos a ver. E, portanto, nós estamos sempre, o princípio é sempre o mesmo. Isto, de facto, é uma estruturação de processos complexa e o que tu vais tendo é ferramentas que te permitem, sistematicamente, tu alterares estes processos de forma a teres este tripé da qualidade, portanto, da eficiência, eficácia e qualidade de serviço. Já lá vamos, mas um bocadinho de história. Vocês começas com essa folha em branco, não começas logo com o Hospital da Luz, não é? Não, nós primeiro vamos aprender, começámos com 2 aquisições no Norte, comprámos um hospital em Aveiro, que trabalhava muitíssimo bem, portanto, um microsistema pequenino da cidade de Aveiro, mas muito bem montado, e comprámos um hospital em Gaia, que era um hospital que estava falido. Praticamente falido. E nós, no fundo, a equipa começa por fazer isto, ok? Ao mesmo tempo que está a aprender no terreno como é que isto tudo funcionava, ao mesmo tempo nós estamos a montar aquilo que chamamos o Complexo de Saúde de Lisboa, porque este hospital tem, desde um grande centro de saúde, portanto tem cuidados primários, tem os cuidados hospitalares, tem pós-agudos. Nós fomos a primeira unidade de cuidados continuados e paliativos hospitalares integrados na vivência hospitalar, no fundo para garantir o continuum of care, inclusive uma residência autónoma para as pessoas, que é onde nós estamos aqui hoje a gravar. Isto foi um projeto extraordinário na minha vida, na vida de todos nós, tocou profundamente a vida de todos aqueles que participaram desde o início, porque foi de facto pensar as coisas como elas nunca tinham sido pensadas. E isto só tem a ver porque nós não percebíamos justamente, a minha equipa, que tive o privilégio de ter desde médicos, enfermeiros, gestores, engenheiros, nós vínhamos de fora do setor e, portanto, não tivemos bias, não tivemos, sabes, não sabíamos nós não sabíamos quem eram os lobbies, a gente não sabia quem é que mandava, não fazia mais pequena ideia quem é que eram as vozes vivas, não fazíamos ideia de nada. E então fomos livres. E teve imensa graça, porque o Dr. Ricardo Salgado, na época, e o Sr. Prita Cunha, que era o CEO da Fidelidade, da Tranquilidade, deixaram-nos à solta. Teve imensa graça. Não nos coartaram o pensamento. Eu acho que ele nos achava imensa graça, se queres saber. Eu acho que ele, enfim, não vamos ser... Não era, ele era conhecido como o dono disto tudo, não é? Mas não vamos ser infantis a pensar que um país como Portugal não tinha, ser presidente de um banco, tinha seguramente montes de chatices e montes de equilíbrios que eram necessários ser feitos, etc. E eu acho que eles achavam imensa graça porque nós éramos livres, éramos 4 miúdos completamente livres e sérios de pensamento, sabes, que é a minha matriz, a minha alma mater da McKinsey, se quiseres. E eles permitiram-nos realmente, ou não nos levaram muito a sério na altura, acharam que a gente se calhar não ia conseguir, porque isto demorou 6 anos a fazer. Mas a verdade é que não nos cortaram em nada e a gente foi capaz de fazer isto com médicos giríssimos, com enfermeiros com pilhas de graça e na altura fomos uma pedrada no charco e isso teve imensa graça. Qual é que é o desafio hoje? É, já com a experiência e já... às vezes até já com uma idade em que já não... Nós na altura arriscámos coisas que, sabes, quando a gente não sabe, arrisca mais, não é? É como aquele aluno que vai para o exame, não tem consciência. É o Adamastor, não tem consciência de onde é que navega e vai não tinha consciência do perigo, estás a perceber? E portanto
Mas também aos 30 anos, eu costumo dizer isso em todas as coisas Isabel, que estou sobre liderança. Eu não tenho medo de nada, estás a perceber? Vamos dar agora aqui um pulo e faço-te a questão com uma partilha de vidas pessoal. Vamos dar o pulo para 2013. Portanto, estamos vocês fazem, corrijo-me, mas em 2007 inauguramos este hospital. Que estamos aqui, portanto, hoje, que é o Hospital da Luz. Depois tu ainda fazes uma parceria público-privada, não é? Portanto, sim, nós fizemos na altura, foi em 2010, sim, em 2010 nós ganhámos o Hospital Beatriz Ângelo. E deixa-me agora dar-te um pulo para 2013. E lembro-me perfeitamente de ter uma reunião, enfim, na City, em Londres, e em que o meu analista me pediu, Firmino, vem ao Espírito Santo Financial Holding, que estava só no prédio mais caro da City, portanto, que era o prédio onde está o London Stock Exchange, portanto, não era muito longe do meu escritório, e ele pediu-me, vimos com o analista de crédito. Bem, quando tu vens a uma reunião de equity com o analista de crédito, não precisas de fazer perguntas. Portanto, aquilo. E a reunião foi, enfim, não interessa, com a pessoa responsável do Espírito Santo Financial Holding, e em que eles dissecaram, portanto, os analistas dissecaram que ativos é que o Grupo Espírito Santo tinha. Portanto, aquilo tem tudo uma estrutura desde a Rio Forte, portanto, eu agora não me lembro de todos, mas era gigante e todas as holdings por cima de holdings, e no final da reunião a conclusão foi muito simples. A única coisa que pode ter aqui valor é o Hospital da Luz. Olha que giro, não sabia. Foi a minha primeira, ainda me lembro dos quadros da parede aqui, aquilo tinha, apesar de ser daqueles escritórios novos, tinha aqueles quadros assim muito antigos, uns sofás muito antigos. E eu saí de lá e viro-me para o analista e dizer, we have a problem. E ele vira-se para mim e diz, we have a big problem. E foi a minha introdução, enfim, à Luz Saúde. Na altura era Espírito Santo Saúde. Que não conhecia, não é? Que ele me disse assim, é a única coisa que pode ter valor. E conta agora a tua história, num pessoal, porque tu realmente fazes uma coisa, portanto, aquilo era a única coisa que podia ser vendida e que foi vendida em mercado. E conta um bocadinho a história, portanto, um IPO, que era uma coisa que a Bolsa Portuguesa não conhecia muitos, não é? Não conheceu muitos ao longo da sua existência, e tu fazes um IPO na área da saúde, não é? Foi, olha, nós... Portanto, desde o papel em branco em 99 até ao IPO, geraste quanto de valor? Eu tive o privilégio, nós hoje fomos valorizados em mais de 1.000 milhões, 1.300 milhões. Mas nessa altura não, não vamos ainda dar o 700 e tal. Sim, 700 e qualquer coisa. Não, de equity value, deixa-me lá, porque eu sou uns homens... Não, estou a falar de EV. Equity value era para 300 e tal, uma coisa assim. Foi 306. 306, exato. Equity value. Ainda te lembras o preço é que fizeste do IPO? Sim, senhor, 3.2. 3.2, exatamente. Como se fosse hoje. Olha, eu tive o privilégio, nós tínhamos uma equipa, nós somos uma equipa, nós trabalhamos juntos há 25 anos. E nós já nem precisamos de falar, sabes? Portanto, a gente somos completamente... E eu lembro, nós estávamos um bocadinho fora do que é que se passava, porque, como te digo, nós fomos sempre deixados aqui um bocadinho... Éramos uma startup completamente dentro do grupo. E, de facto, nós não tínhamos bem a noção do que se passava. Enfim, obviamente que íamos aos congressos da altura que se fazia todos os anos e nós tínhamos a noção que havia algum nervosismo, mas não sabíamos bem o que é que se passava. Mas, de qualquer forma, não somos idiotas, percebemos a crise do subprime, percebemos os testes de stress, ou seja, nós percebemos toda a banca estava em stress na altura e era difícil, portanto estamos a falar do que foi a crise toda do subprime, etc., e do que estava a acontecer. Mas nós sempre percebemos bem o que para nós era inimaginável o que aconteceu ao Grupo Espírito Santo, quer dizer, nós não conseguíamos imaginar aquilo, não é? E, sobretudo, havia sempre a noção que o Dr. Ricardo Salgado sempre resolveria os problemas. E, portanto, não era imaginável para nós, mas nós tivemos uma percepção de perigo. E tivemos uma percepção de perigo, então, no verão de 2013, nós dissemos, a melhor maneira da gente estar completamente fora destes circuitos todos e destas coisas todas, a melhor maneira que a gente tem que fazer é temos de ter um preço de mercado. A gente tem que ser avaliados e a nossa reputação e tudo isto temos de ter um preço de mercado. E pedimos autorização e, efetivamente, foi-nos dado, sim senhor. E nós, em 4 meses, preparámos a empresa para se sujeitar ao escrutínio do mercado de capitais. O que, mais uma vez, foi uma experiência extraordinária, porque tu sujeitaste ao escrutínio de analistas
de gente inteligentíssima que já viu tudo, que já... Quer dizer, que tu ficas todo nu, a perceber? E foi também, de facto, ou seja, foi um exercício estratégico de extraordinário. E pronto, e em 4 meses, efetivamente, nós pusemos a empresa em bolsa. Portanto, nós entramos em fevereiro, no dia 14 de fevereiro de 2014. Ainda te lembras do dia? Perfeitamente, como se fosse hoje. E lembro-me, também nunca mais me esqueci, nós íamos a caminho do Sino e o Dr. Ricardo Salgado telefonar-me, a dar os parabéns, e dizer, não vem? Não, este momento é vosso. Com vocês já estou descansado. E se foi isso que nos salvou, de facto, porque éramos a empresa que tinha, no fundo, aquilo depois, como sabes, foi tudo para o tribunal, os credores, aquilo tudo, e nós tínhamos um preço de mercado, portanto não havia aso a que alguém fosse dizer que era corrupção ou que alguém tinha vendido não sei o quê, portanto havia um preço de mercado, o processo decorreu linear, Isabel, na Bolsa de Lisboa e agora o que é notável, enfim, full disclosure, eu era acionista, ou fundos que geria na Fidelity era acionista, sim. Eu penso que cheguei a ter 5% da Luz Saúde. E tu fazes uma coisa perfeitamente notável, portanto, o DBAC do Grupo Espírito Santo, e depois recorda-me de vires uma reunião para me convenceres a vender, a fazer o tender das ações. E só para ter uma perspectiva, vocês vão para a Bolsa, como disseste, em fevereiro, e em outubro há a oferta enfim, aquela que venceu, podemos depois falar sobre isso, da fidelidade. E nesse período de tempo, portanto, de fevereiro a outubro, a ação, portanto, a diferença eram quase 56%. Eu tenho exatamente, sim. 56%. Sim, exato. Seja, toda a gente que investiu em nós, toda a gente que investiu em nós. Portanto, 56%. E eu recordo-me que eu não queria vender. E eu teimoso como sou, mas já estava escaldado anos antes, de uma coisa chamada Simpor, que um dia se faz coisa, em que fiquei lá entalado, como se diz na Gíria, na Simpor, lá coisa, e tu disseste, olha, que é melhor venderes. Mas eu não quero vender, isto é um negócio ótimo, eu não há muitos negócios desses para coisa, mas olha, que é melhor venderes. E, enfim, lá ouvi o teu coisa e lá vendi. Conta-me um bocadinho desse período, não tanto da perspectiva do Grupo Espírito Santo, mas da perspectiva, salvo erro, havia 4 ofertas, não? Houve 4 ofertas. E como é que é a sucessão e como é que a fidelidade emerge mais uma vez foi espetacular. Como a vencedora? Nós estávamos, portanto, em Bolsa, não é? E, enfim, quando há todo o famoso dia 3 de agosto, e nós já tínhamos tido interesse num grupo mexicano, que é o líder. O grupo Angeles, exatamente, mas que na realidade é uma família galega e que queria entrar na Europa, portanto era um principal, ainda hoje líderes também da prestação privada no México, mas eles eram uma família galega e, portanto, eles queriam entrar na Europa a partir de Portugal e queriam-nos comprar. E na altura, ainda antes do famoso dia 3, tentam comprar diretamente à Rio Forte. O Dr. Ricardo não vende, ia-me dando uma coisinha má, porque enfim, nessa altura já era completamente claro que o grupo não estava nada bem, e ele não vende, diz que o grupo Luxudo não está à venda, e são eles que, e pronto, e aquilo fica por ali, depois dá-se o 3 de agosto. Eu lembro que eles aumentaram de 4.3 para 4.5 a oferta. Exato, não, eles ofereceram na altura privadamente bastante, ofereceram logo 4.8 ou coisa que o valha. O Ricardo Salgado não vende. Entanto, a confusão no Grupo Espírito Santo era, como podes imaginar, brutal. A gente percebe-se que efetivamente as coisas não estão nada bem. No dia 3 acontece aquilo que a gente sabe. E os mexicanos, portanto, o Grupo Angeles, que são, eu hoje ainda estou muito agradecida porque eles lançam, são eles que lançam a primeira oferta pública. E a seguir a eles, portanto, vem... na altura, concomitantemente, a United Healthcare tinha comprado os donos, que entretanto, que eram os brasileiros, que tinham comprado o grupo HPP, que hoje Luzia da Saúde, entram também na corrida, portanto, ou seja, é de uma honra extraordinária tu pensares que captas a atenção do maior colosso mundial, que é a United Healthcare, e mais do que isso, a Optum. Portanto, ou seja, veio aqui a este hospital o presidente, o CEO da Optum Healthcare, que é só uma das maiores tecnológicas na área da saúde, e nós estávamos, era espetacular ter captado o interesse daquelas pessoas, e finalmente também a fidelidade que, entretanto,
tinha sido comprada pela Fossum, eu penso que não houve também, recorda-me, também o José de Mel também não fez uma oferta. Já ia lá, portanto, exatamente. E também muito nos honrou o nosso principal competidor na altura, portanto, e hoje ainda, que é o Grupo CUF, o Grupo José de Mel, também nos quer comprar. Isto para nós foi, se quiseres, ao fim destes anos todos, foi uma honra, porque efetivamente a nossa empresa tinha valor. Obviamente que nós não queríamos... Já não valia os 300 milhões, já valia quase... Nós depois foi vendida a 5,01, portanto foi estar 56% de valor. Eu lembro que nós todos os dias tínhamos reuniões, com as fidelities da vida, portanto os nossos acionistas, de respeito, eles diziam, mas o que é que está a passar? As pessoas estavam completamente... E nós só dissemos, confia em nós vamos fazer isto bem. E realmente confiaram. E foi extraordinário na nossa vida. E uma das coisas que eu mais... Firmino, que eu mais aprecio e que mais me ajudou na vida foi o capital de credibilidade e de reputação que a nossa equipa tinha. Quer dos bancos que nos ajudaram, o Milênio BCP, o BPI, na altura não nos tiraram o tapete. E olha que eles estavam bem pressionados, porque pôr qualquer dinheiro em qualquer coisa... Vocês tinham contas congeladas ou não? Nós tivemos as contas congeladas. Houve lá nós, de um dia para o outro, ou seja, qualquer pessoa que pagasse aqui no hospital ia parar uma conta congelada. Nós temos que mudar de um dia para o outro. Nós tínhamos a nossa tesouraria estava toda no Banco Espírito Santo. E foi o capital de credibilidade junto do Banco de Portugal, eles saberem que nós éramos miúdos sérios, que tínhamos feito isto bem, que as nossas contas eram impecáveis, que estava tudo bem, e foi isso que nos salvou. E, portanto, realmente a reputação nos mercados financeiros, e ainda hoje nós, todos os bancos, e nós quando agora tentámos segunda vez fazer já lá vamos. Essa reputação estava lá. Porquê é que foi a fidelidade? Foi realmente porque a fidelidade fez a melhor proposta, objetivamente, e a fidelidade ganha limpinho, e foi outra vez um período extraordinário na nossa vida, porque no fundo foi quase mudar de... Nós estávamos num ecossistema que era Banco Espírito Santo, Tranquilidade e nós, e agora estamos noutro ecossistema mais complexo, no sentido em que, se não me engano, 15% da fidelidade a dona é a Caixa Geral de Depósitos, né, dentro, mas também temos o BCP, o Grupo Fossum tem cerca de 20% do BCP. E, portanto, nós trabalhamos muito bem, ou seja, voltamos a estar no ecossistema ao qual estávamos habituados. Mais uma vez, vou-te dar um pulo no tempo e vou-te fazer, se calhar, uma pergunta injusta. Hoje o teu acionista, como disseste, é a Fidelidade, enfim, já vamos Fossum, portanto, e tiveste o Grupo Espírito Santo. Alguma preferência, portanto, ou para ti é indiferente? Olha, é assim, eu não posso esquecer, e já disse isto várias vezes publicamente, até já é cansativo eu dizer isto, mas a oportunidade da minha vida, o sonho da minha vida, foi a família Espírito Santo que me deu. E eu, apesar de toda a desgraça que se abateu sobre eles e tudo isto que aconteceu, eu sou uma pessoa grata. E eu não tenho nada a dizer, porque a mim nunca ninguém me tratou mal, nunca ninguém me pediu para fazer coisas erradas, eu não tenho essa experiência. Portanto, o que eu recordo, o que eu prefiro recordar de tudo o que era o ecossistema do Grupo Espírito Santo é essa parte boa, de terem confiado numa miúda que tinha 30 anos ou 32 anos, os meus colegas ainda eram mais novos do que eu, puseram-me 150 milhões na mão e deixaram brilhar, e deixaram fazer o projeto que é hoje o projeto da minha vida. E, portanto, essa é a parte que eu quero recordar. Não quero recordar outra. A vida é feita, eu costumo dizer, a gente tem que ter a luz no nosso coração e saber perdoar. E, portanto, era uma coisa diferente. Era um grupo familiar, se quiseres, extraordinário. O ecossistema do Grupo Espírito Santo tinha pessoas extraordinárias. Ainda hoje o novo banco, e depois de tudo, de facto, continua a ser um banco com maior projeção dentro da área das pequenas e médias empresas. Portanto, não era tudo mau, ok? E eu não tive nada mau. Tive as minhas pegas, como todos os CEOs têm que ter com os acionistas, senão nem tinha graça. Mas eu não tive nada. Eu não experimentei a parte que depois se veio a descobrir que existia no grupo. Portanto, eu só tenho essa parte boa. Com a Fidelidade, aprendi também outras coisas. Eu, se não tivesse estado no Grupo Fidelidade, não tinha conhecido, não tinha tido a experiência da Ásia, de uma cultura de gestão completamente diferente, de aprendizagens completamente diferentes. E, portanto, o teu acionista é Fidelidade? O acionista direto é Fidelidade, por sua vez,
tem a Fossum. Portanto, então a oferta não é feita pela Fidelidade e depois não há uma transferência para a Fossum? Não, na altura houve temas acionistas, e agora depois voltou tudo outra vez para a Fidelidade, e agora, como sabes, é público, temos agora um novo acionista, que é a Macquarie, mais uma vez uma coisa que muito nos honra, porque já estás a antecipar. Portanto, isto para te dizer o quê? Tudo na minha vida eu aprendo e são coisas novas, ou seja, eu se não tivesse sido comprada pela Fidelidade, que obviamente tinha uma cultura completamente diferente da Tranquilidade e do que era o Grupo Espírito Santo, mas gente ótima, gente também que nos acarinhou, que nos continuou a deixar crescer e fazer o nosso projeto, e portanto muito grata também por isso, com uma coisa engraçada que foi, de repente eu abri-me, ou seja, fui aprender o que é que acontecia nos mercados asiáticos, como é que os chineses fazem, ou seja, eu hoje, do ponto de vista de gestão, sou muito mais rica, porque vi realidades de gestão completamente diferentes, as coisas com que eles se preocupam, ainda que, como se costuma dizer, o capitalismo é igual em todo o mundo, ou seja, do ponto de vista da parte benéfica, não é? Mas são tudo experiências. Eu como gestora hoje, tive uma interação com mercados que eu nunca tinha tido e com maneiras de estar e com culturas que, mais uma vez, olha, é quase como ter voltado às origens, sabe? Aquilo que me moldou a minha personalidade foi ter crescido em Setúbal, com N opiniões diferentes, com maneiras de estar diferentes. Voltei a ter disso na perspectiva da gestão. Isso faz de mim uma pessoa completa. Eu sou uma pessoa completamente tolerante, eu sou uma pessoa que aprecio outras visões, que aprecio outras formas de estar, que sou aberta a ouvir novas ideias, e isso faz de mim, como gestora e como CEO, dá-me uma paz interior e uma maneira de estar na vida completamente diferente. E uma flexibilidade. Agora, Isabel, deixa-me agora talvez um desabafo. Enfim, eu sou um homem de mercados, não é? Portanto, e eu acho que é muito bom para as empresas terem esse escrutínio público, não é? Portanto, e posso dar muitos exemplos de empresas que agradecem isso. A Inditex hoje só é a Inditex, não é? A Inditex é dona da Zara, porque está cotada. E o Amandio Ortega é o primeiro a reconhecer isso. Sim. Senão seria, portanto, uma empresa têxtil, mas só por esse desafio de cada quarter ter que estar a discutir, ter esse escrutínio no mercado. E talvez faça aqui um desabafo contigo, que é assim, vamos agora saltar, portanto, 10 anos depois, portanto, 2023, e a Fidelidade tenta então fazer um IPO. Os números, enfim, tu corrige-me, se calhar conheces melhor os números, portanto, só aqui grandes números, redondos, vocês fazem o IPO, portanto, por 300 milhões, são tirados do mercado por 500 milhões, e depois a Fidelidade testa mercado, e penso que o equity, portanto, o enterprise value entrava à volta dos 800 milhões. Corrijo-me, portanto, mas estamos a comparar duas coisas. Estamos a comparar, portanto, coisas... Portanto, como CEO, a minha pergunta para ti é assim, sentes saudades desse descortínio de mercado? Teres que ir falares com investidores inteligentes? Sim, ou nós éramos uma equipa, como eu disse, que nós gostámos do escrutínio do mercado de capitais e do desafio do mercado de capitais. Agora, a verdade é que quando nós, enfim, fizemos os nossos... esta segunda tentativa, a verdade é porque circunstâncias válidas até do próprio mercado, nós consideramos que não estavam a valorizar como nós achávamos, ou seja, estavam a fazer, pensei, era uma posição minoritária, portanto, obviamente essas coisas têm sempre vocês insistem sempre, no fundo, gostam que o mercado esteja, que as ações sejam não sejam posições minoritárias, ou seja, que sejam maiores, portanto, obviamente sabemos isso, mas nós consideramos que sobretudo nas conversas que íamos tendo com os vários investidores e com os vários analistas, nós começámos a perceber que havia algumas avenidas de crescimento que nos eram dadas pelo interesse também deste tipo de operadores como a Macquarie. E, portanto, fizemos uma pausa para pensar e depois abrimos outra vez para um processo completamente diferente, mas tem a ver com o próprio, isto no fundo teve a ver com o próprio decurso das conversas que íamos tendo e de como é que estávamos a ver as avenidas de crescimento para nós. A Macquarie acabou era uma equipa extraordinariamente interessante, eles têm operações em Espanha, hospitalares e na Irlanda. Para eles também ser um bocadinho, esta aventura na saúde
para eles são um fundo eminentemente, como tu sabes, de infraestruturas, e portanto, eles andaram muito tempo atrás de nós, muito tempo a perceber-nos, muito tempo a namorar-nos. E de facto nós acabámos por chegar, e tivemos outros fundos também interessados, mas de facto isto teve a ver mais com estratégia de crescimento do que propriamente não estar atento ao tema do mercado de capitais, que, como te digo, a gente gosta. E portanto teve a ver com valorização e teve a ver com aquilo que nós achamos que a Macquarie nos está a dar. Mas entendes, isso é a valorização naquele momento. E naquele momento, se calhar, se me disserem assim, olha, você pode vender agora 40%, ou pode vender 10%, e depois vai vendendo e consegue um DCF, portanto, para aqueles portanto, um discount, que ainda é muito superior. E para além disso, então, olhando para o vosso desenvolvimento e olhando para o que se está a passar com isto dos golden visas no mercado, enfim, de capitais portugueses, não tenho dúvida que vocês hoje teriam uma avaliação muito superior. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Até porque nós cumprimos, uma coisa que eu acho piada, que ainda fazemos com vários analistas com quem, ao longo destes anos todos, a gente vai criando amizades, etc. E uma coisa que nós estamos sempre a fazer é, se aquilo que dissemos cumprimos. Pois. E nós fizemos sempre excedemos sempre as expectativas dos analistas até hoje. Portanto, isso é uma coisa que nos dá imenso gozo. Mas, de facto, houve ali uma decisão estratégica. Nós somos, enfim, a Fidelidade considera-nos estratégicos também para a sua própria estratégia, e a Macquarie foi, digamos, a solução que mais se adequou a todo este... A Macquarie depois venderá, portanto, em mercado. Venderá, claro. Venderá em mercado muito, daqui a muito uns provavelmente. anos com esse E nós, assim, não sabemos o que se... Por exemplo, a saída não será precisamente outra vez em mercado. Portanto, aquilo que aqui a mensagem que eu te queria deixar era: o que é importante é a equipa estar sempre preparada. Portanto, todas as empresas deviam estar sempre preparadas para o escrutínio do mercado de capitais. Claro. Se quiseres, é um exercício de disciplina. É como um adolescente estar preparado para sair de casa, não é? Exatamente. Nós temos de estar sempre preparados para o escrutínio do mercado de capitais, mesmo que não estejamos no mercado de capitais. E nós temos essa disciplina. E gostamos dessa disciplina. Isabel, uma pergunta compacta, que é... o crescimento, portanto, se estivermos aqui daqui a 10 anos, que já não sou eu, não é? Portanto, mas se olhares uma perspectiva de médio e longo prazo para a Luz Saúde, que oportunidades de crescimento é que tens? Ainda tens crescimento ou possibilidades internas, não é? Portanto, porque eu imagino que já há questões de concorrência, não é? Neste momento, sim. E eu faço-te a pergunta, e depois talvez a comparação vocês e o vosso maior concorrente, não é? Que, enfim, é um pouco maior que vós, e talvez comparares a eficiência que vocês têm versus, e sobretudo o que é que distingue, portanto, o vosso DNA e o DNA do... Vamos ver a Luz Saúde internacionalmente e tentar fazer em outros países aquilo que fez em Portugal, ou vamos ver a Luz Saúde crescer noutros nichos de mercado ou noutros segmentos de mercado em Portugal? Então, olha, neste momento, como bem disseste, em Portugal, e agora o nosso principal concorrente teve já uma experiência agora com a autoridade da concorrência, eu acho que já não há mais oportunidades, ou seja, porque de facto, mas isto é um problema que eu acho que é europeu, ou seja, nós continuamos muito fragmentados e não perceber que as empresas grandes é que trazem também grande valor ao país e grandes ganhos de produtividade para o país. Mas isto é um problema que Portugal tem e a Europa toda tem, porque continuamos, e foi de facto uma decepção aquilo que observamos agora. Portanto, nós ainda temos um plano estratégico de investimento gigante em Portugal. Ainda estamos com planos já aprovados de investimentos em mais hospitais e, sobretudo, também muita clínica de proximidade e sobretudo, no digital. Portanto, nós estamos a fazer coisas espetaculares na área toda de digital. Portanto, se quiseres, o grande desafio que nós hoje temos no setor da saúde é, com a quantidade de oferta que há, até tecnológica, e que leva a uma grande fragmentação de cuidados, o nosso desafio é a interoperabilidade e combater a fragmentação de cuidados, porque a fragmentação de cuidados está mais do que comprovada clinicamente que não leva a melhores resultados no longo prazo para os doentes. E, portanto, se quiseres, o nosso desafio hoje é, do ponto de vista de eficiência ou de operações, é ter sistemas onde nós investimos brutalmente para conseguirmos a interoperabilidade de sistemas com todos os stakeholders com quais nós temos que lidar, e nomeadamente o doente. Portanto, ou seja, o nosso combate aí é a não fragmentação dos cuidados. E tu hoje tens
a prestação de cuidados de saúde é feita em hospitais, é feita no teu telemóvel, é feita em casa, é feita em muitos sítios. E, portanto, tu conseguires uma experiência do cliente que tu estás a controlar, que o teu médico responsável por ti controla e que pode estar em determinadas fases da tua vida, podes ser mais digital, menos presencial. Em outras fases da tua vida, tu estás mais em presencial, mais digital ou mais em casa. Portanto, ou seja, garantir esta coerência da experiência do cliente é o grande desafio operacional que temos neste momento e que é um desafio de sistemas, quer dizer, agora disse uma coisa que o meu diretor de sistemas agora batia-me, que é nós temos que ter um modelo operacional onde depois temos uma camada de sistemas que permite esta interoperabilidade. Do ponto de vista do setor em si, isto é um setor, Firmino, absolutamente magnífico o que está a acontecer na área da saúde, de evolução tecnológica clínica. Ou seja, tu hoje tens a evolução para a medicina de precisão, para a medicina personalizada, ajudado, claro, lá está, com uma ferramenta que hoje tem a ver com todo os digital twins, ou seja, a capacidade que nós temos de personalizadamente ter tratamentos para cada pessoa, mas isso até, a grande tema dos dados até pode ser mais epigenético, ou seja, o nosso ambiente, mas ainda antes disso, a capacidade de hoje de biomarcadores da sequenciação genética faz com que hoje uma doença, já não é uma doença, é um espectro que tem lá por baixo várias doenças que eles vão ter que identificar e diagnosticar. Portanto, isto hoje, o que se está a passar na área da saúde é absolutamente espetacular. Ou seja, eu sinto-me como há 25 anos atrás, em que na área clínica os melhores médicos, o que está tudo a acontecer é absolutamente fabuloso. E nós estamos a acompanhar isso, ou seja, portanto, o desafio aqui, se quiseres, é da organização de governação clínica, ou seja, quem vai vencer no futuro são aqueles que conseguirem transformar grandes valores individuais da medicina ou dos enfermeiros ou dos técnicos de saúde, portanto, aqueles que são os prestadores diretos, os próprios auxiliares que estão muito próximos dos doentes e, portanto, conseguem captar muita informação imprescindível para as decisões médicas. Tu conseguires que esta gente trabalhe em equipa é o grande, antes do tecnológico, é o grande desafio e aquilo que vai fazer a diferença nos serviços hospitalares. E isto é, se quiseres outra vez, eu sinto-me como há 25 anos num desafio de uma vida. Quer dizer isso que não se precisam de internacionalizar, podem fazer a internacionalização para nós tem sido opportunity driven. Nós estamos sempre à procura e, sobretudo, seguindo o nosso acionista, onde eles estão e onde eles estão a desenvolver. Neste caso, eles entraram muito na América Latina. Surgiram algumas oportunidades, mas que não se concretizaram, porque lá está, a saúde é um mercado muito local, que tende depois a ser muito absorvido pelos acionistas e pelas forças vivas locais. Estamos também a ver algumas coisas interessantes de desenvolvimento de royalties da nossa marca na própria China, que está também num desenvolvimento absolutamente fabuloso. Isso também é riqueza hoje na nossa vida e de como é que nós podemos, no fundo, colaborar mais com o nosso próprio acionista, que é um gigante na China, quer do ponto de vista de prestação, quer até do ponto de vista de farma. E, portanto, tudo isto hoje, se tu quiseres, Firmino, isto não dá para a gente não estar divertidos, porque este setor é de facto extraordinário. Eu estou investido numa empresa de robótica que uma das coisas, enfim, tu saberás os termos técnicos, é que podes ter um cirurgião em Cape Town, isto é um caso real, a fazer uma cirurgia que está a ser operada em Londres e ele não saiu, não precisou de tomar o avião e fazer cirurgia e faz a isso cirurgia. Ainda está, a Europa ainda não permite fazer isso. Mas a tecnologia já o permite. E, portanto, nós hoje podemos estar preparados para fazer isso. Isabel, qual é que foi, num prazo longo, portanto, eu tirei 10 anos, a empresa que melhor performou no mercado? No setor a nível todo? global, no setor dela, Olha, não sei dizer. Pois, portanto, mas provavelmente alguém da indústria farmacêutica. É que não foi. Não? Olha, não por foi. acaso não sei. Ou então não sei. Foi o maior player do mundo de hospitais. Portanto, HCA, sim, sim. HCA, sim. Que é... Não sabia que tinha melhor performance que a farmacêutica. Foi a melhor performance e passou tudo, e mesmo empresas de biotecnologia, portanto, normalmente a pessoa diz, foi a biotecnologia. Não, diria que podia ter sido uma medtech. Mas foi, portanto, tiveram um compound... Nos últimos 10 anos tiveram um compound rate de 25%, que é absolutamente extraordinário. Sim, mas eles são um colosso. E uma das coisas que eles fazem assim, é preciso uma empresa como a tua de ter os hospitais, portanto, ser proprietária dos hospitais,
Ou vocês, portanto, precisam desse lastro dos ativos? Ou isso podem evoluir como indústria hoteleira, ser um bocado, o que a gente chama no jargão, menos capital intensive? Há várias teorias para isso. Para nós tem sido melhor ser dono, porque financeiramente é melhor, porque temos acesso a financiamento bancário, que é melhor do que fazermos isto. Se bem que nós temos alguns modelos mistos, nós temos alguns hospitais que também temos fundos e também funciona lindamente. Num hospital, os hospitais necessitam de uma flexibilidade gigante. Nós estamos sempre... Este hospital não tem nada a ver com aquilo com que nós começámos, ou seja... Portanto, o hospital tem que estar no teu balanço. Mesmo que a Macquarie chegasse aqui e dissesse... O hospital é viva. O hospital é uma organização viva, é um organismo vivo. E às vezes é difícil gerir essa flexibilidade quando tu não és o dono do hospital. Eu hoje mesmo vou tomar aqui decisões, hoje mesmo estamos aqui a falar, vou tomar aqui decisões de paredes que vão abaixo, de coisas que vamos fazer para criar áreas novas, etc. Portanto, e isto é permanente. Agora, do nosso lado, é uma resposta que temos vindo a dar a vários investidores já há 25 anos para cá, para nós, até ao momento, mesmo do ponto de vista das nossas contas, tem sido melhor ser dono dos nossos ativos. E há correntes, como tu sabes, que de facto criam mais valor ser de donos do que não sendo. Aliás, há muitas operações financeiras que foram feitas no passado em que retiraram o valor todo a partir das rendas dos ativos e deixaram os hospitais nas lonas, por exemplo. E eram exemplos péssimos em Londres disso também. Enfim, como em tudo na vida, são modelos híbridos. Nós próprios temos um modelo híbrido. O último ponto, uma palavra final para a nova geração. O que é que... Algum conselho? Eles não têm o PREC, portanto... Eles não têm o PREC. Primeiro conselho é escolham uma coisa que gostem muito de fazer, porque isto da vida profissional é um tema, não é só pássaros e flores. Tenham resiliência, não queiram tudo para ontem, não sejam tão imediatistas como às vezes a gente vê esta geração às vezes ser. No nosso setor em particular, é um setor difícil, estamos a lidar com a vida. E portanto não há shortcut. Lembrem-se que não há shortcut. Nós temos que os princípios perenes da vida, que é estarmos bem preparados academicamente, estarmos bem preparados para aquilo que nós estamos a fazer, é fundamental. E não tenham medo de errar. Eu vejo aqui muitas vezes nos planos de sucessão, a pessoa nunca fez isso e vai fazer as neiras. Claro que vai, eu também fiz, também fizeste, todos nós fazemos. Não tem problema nenhum fazer as neiras, não tem problema nenhum arriscar. Tem problema é quando a gente não aprende com as asneiras que faz, ou repete muitas vezes a mesma asneira, ou está sempre a fazer asneiras. Isso também não convém. Por isso, daí a preparação ser importante. Portanto, não tenham medo de arriscar, mas sejam sérios na conceptualidade de que devem ter para fazerem a diferença num determinado setor. E isso, para mim, eu hoje vejo as pessoas querendo tudo para ontem e acharem que é tudo pássaros e flores. A vida não é pássaros e flores. A vida é difícil, a vida profissional é difícil. Passamos por muitas chatices, por muitos desafios e é preciso manter a resiliência e o bom senso. E, sobretudo, no final do dia, que é o que me move a mim, todos os dias, é um enorme respeito pelas pessoas e pelo que cada um decidiu para si próprio, que é o seu desígnio e aquilo onde a pessoa quer acrescentar valor e que não é igual para todos nós. E sermos capazes de gerir este ecossistema em que as pessoas são diferentes, em que as pessoas querem coisas diferentes, é para mim hoje o segredo de ser um bom CEO. Porque nós não somos todos iguais. E é preciso descobrir o que é que cada pessoa na tua organização efetivamente vai desabrochar e vai fazer o melhor possível dentro do seu desejo, mas com seriedade. Ou seja, não há shortcuts em nada, não há shortcuts nas senhoras da limpeza, não há shortcuts nas operacionais, não há shortcuts no cirurgião mais brilhante do hospital que opera com 7 dedos. Okay? Os temas, hoje o mundo é altamente complexo. E, portanto, nós temos de estar preparados para isso e estudar bastante, ser sério naquilo que se faz. É o conselho que eu deixo à juventude. Muito obrigado, Isabel. Olha, foi um prazer e espero-te voltar a ver no IPO. No IPO, no próximo IPO, com a Macquarie. No próximo IPO. Muito obrigado.